Fala, Libertadores! Vou fazer um vídeo bem rápido aqui resumindo mais alguns jogos que aconteceram pela terceira rodada, tanto da Copa Libertadores quanto da Copa Sul-Americana. E já vamos começar falando do São Paulo. O São Paulo que com certeza vai trocar de santo, vai deixar de ser São Paulo e vai se tornar São Zubeldia, porque os milagres que o técnico São Paulino está fazendo com um time que não tem grandes peças ou grandes investimentos, bom, o que o Zubeldia tem feito com esse time é sacanagem. E eu já queria ler aqui com vocês um trecho de uma matéria que saiu no UOL sobre a partida entre São Paulo e Libertad, né? O título está aqui: Cotia abre caminho, São Paulo vence fora e assume liderança na Libertadores. A matéria é de Éder Traschini. Então vamos lá, eu separei aqui o trecho. O trecho é o seguinte: criticado por alguns por substituições no clássico contra o Santos, Zubeldia acertou nas mudanças diante do Libertad e melhorou o time. Além de Lucas Ferreira, ele colocou Luciano, que participa das jogadas de ambos os gols, e Enzo Dias, na vaga de Wendel, que estava mal no jogo. Bom, e por que eu separei esse trecho? Porque o Zubeldia, ele vem sendo muito criticado, né, pela forma como ele mexe no time, pela forma como ele coloca o time para jogar, mas tem quem defenda o técnico contra uma atuação da diretoria do time São Paulino que parece não dar respaldo para o técnico. E funciona mais ou menos assim: quando o São Paulo vai bem, tá de boa, todo mundo é 10. Agora, quando o São Paulo perde, a culpa é do técnico. Estudiantes versus Botafogo. O Fogão, que foi em La Plata enfrentar o time argentino e amargou uma derrota difícil de engolir. É bem verdade que na casa dos caras é muito difícil ganhar, mas a atuação do Botafogo ontem foi coisa para se esquecer. E teve também o gol, né, o único gol da partida, o gol do Estudiantes, que contou com uma falha bizarra do goleiro John. E nós vamos ver aqui. Um oferecimento desse vídeo é do Papo Boleiros. Papo Boleiros sempre fortalecendo aí os videozinhos no Twitter. Muito obrigado, Papo Boleiros. Vocês são muito bem estimados aqui neste canal. Então vamos lá. Jogadinha de ataque do Estudiantes aí pela lateral esquerda. Olha aí a bola voltando. E aí, olha o lançamento. Corte da zaga. Sobrou ali pro atacante. Teve desvio, vai John, e o John aceitou essa bola, o John aceitou esse chute. Bom, na verdade teve desvio, né? Mas dava para ter pego essa bola, hein? Bom, mas eu queria também falar sobre um protesto que aconteceu lá na França, lá no Lyon, de torcedores que não estão muito satisfeitos com o John Textor. O empresário que é dono do Lyon e também do Botafogo está sendo acusado lá de não investir no time e parece que o time vai ser rebaixado por problemas financeiros. Então eu separei aqui um trecho de uma matéria que saiu no Fogão Net, né, pela redação mesmo do Fogão Net. Olha aí o título: torcida do Lyon protesta com faixa em CT e cita até o Botafogo. Então vamos ver aqui. Torcedores do Lyon foram até o CT do clube protestar contra a Eagle Football de John Textor. Os adeptos levaram faixa para reclamar da situação financeira da equipe francesa, segundo informação da ESPN na quarta-feira, no dia 24 de abril. Então, a faixa dizia mais ou menos assim: do orgulho à vergonha, 4 lutas pelo pódio, sem dinheiro no fim da temporada. Molenbeek, Botafogo, Lyon, quem será o otário? Dizia a faixa dos torcedores em frente ao Groupama Stadium. Então, vamos ver aqui. Olha a situação do Lyon como tá. O Lyon foi eliminado nas quartas de final da Liga Europa, levando uma virada incrível do Manchester United, e está em 6º lugar no campeonato francês, no qual luta por uma vaga na Champions League. Os 3 primeiros entram diretamente e o 4º vai para a fase qualificatória. Além da parte esportiva, o Lyon sofre risco de rebaixamento pela Direção Nacional de Controle e Gestão, caso não melhore a situação financeira. Então tá aí a situação do Lyon, que faz parte ali da Eagle Football, que é uma empresa do John Textor, que é dono do Botafogo. Então lá tá tendo esse problema, mas sempre o botafoguense tem que pensar: será que
esse problema, essa crise pode chegar aqui no Brasil? Será que esse problema pode tomar o Botafogo também? Bom, fica aí a reflexão, mas lembrando que o Botafogo esse ano também não está muito bem. E está correndo risco até de não se classificar na Libertadores. Olha só, Bucaramanga versus Fortaleza. O Leão do Pici foi até a Colômbia enfrentar um time que mais parece vestir as cores da bandeira da Austrália. É o uniforme da seleção de futebol, pelo menos. O Lion empatou e segue sem nenhuma vitória na Libertadores. E eu separei aqui um trecho da coletiva do Vojvoda após a partida. Então o título aqui é Pelo Lance, tá? O repórter Esaú Pereira de Souza. Então vamos lá, o título: Vojvoda fala em sabor amargo após empate do Fortaleza na Libertadores. Então tá aqui, abre aspas para o técnico argentino. Recebemos o resultado com sabor amargo. Faltava muito pouco para terminar o jogo. Tivemos 2 ou 3 transições com ações muito claras. Um chute na trave de Pikachu, outra ação muito clara. Em um jogo como este, fora de casa, tem que fazer 2 gols. Fizemos uma partida correta fora de casa e tínhamos que ter matado a partida com um gol a mais, analisou o treinador, que seguiu aqui. Encontramos espaços, tivemos transições, ações muito claras. Lamentavelmente, não conseguimos definir esse 2-0, que significaria levar os 3 pontos da Colômbia, acrescentou aí o técnico. Bom, e o Fortaleza, que fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro no ano passado, para até chegar na Libertadores com gás, e conseguiu chegar, é claro, mas ainda não venceu na competição e está correndo risco também de não se classificar. Embora o tricolor cearense ainda tenha chances de se classificar, mas tem que vencer as próximas partidas, é vencer ou vencer, Lion. Agora nós vamos passar para a Copa Sul-Americana, que contou com partidas do Fluminense, do Vitória, da Bahia e do Atlético Mineiro. União Espanhola versus Fluminense. O tricolor carioca, que não foi comandado pelo seu técnico Renato Gaúcho, arrancou um empate já no apagar das luzes da partida lá no Chile. Teve torcedor que não gostou da atitude do Renato Gaúcho, que justificou a sua ausência no jogo para pensar no clássico contra o Botafogo. E o Fluminense também entrou com o time em reserva. Bom, e aqui no site Netflu, né, uma matéria do Bruno Loreto, o título diz assim: Renato Gaúcho se manifesta no Instagram e justifica mudanças no Fluminense. Olha aí, será que o técnico assistiu pela internet o jogo? Vamos ver aqui, abre aspas para o Renato Gaúcho. Mesmo com o time desentrosado e jogando na grama sintética, o mais importante foi o resultado e manter a invencibilidade e a liderança na Sul-Americana. Era necessário poupar alguns jogadores. O desgaste tem sido enorme com essa sequência intensa de jogos. Já temos atletas no departamento médico e não podemos correr o risco de perder mais ninguém. Olha aí, palavras do técnico Renato Gaúcho, que não esteve no Chile para acompanhar o time, mas com certeza deu uma olhadinha ali no Futimax e assistiu os seus comandados arrancarem um empate ali no finalzinho. Bom, na minha opinião, acho que o Renato Gaúcho ele está muito certo quando diz que é um jogo atrás do outro, é uma temporada intensa, inclusive quando muitos dos times aqui no Brasil vão parar em junho por conta do Super Mundial, o Fluminense vai para os Estados Unidos disputar a competição. Então sim, tem que poupar, tem que ver a melhor escalação do time para não forçar muito, né, os jogadores que estão sempre ali dando sangue pelo time. Mas daí, na minha concepção, acho que o Renato Gaúcho deveria estar ali na partida. Deixa o Marcão com a galera no Rio de Janeiro, ele viaja com o time até para dar uma motivação para a galera e enfrentar um adversário até com mais gás. Mas enfim, o Renato Gaúcho decidiu ficar, mandar um auxiliar técnico e, bom, foi o que aconteceu aí. Empate, quase que perdeu, seria uma derrota vexatória, seria uma zebraça, mas o Fluminense conseguiu arrancar o empate aí no finalzinho e se salvou. Vitória versus Cerro Largo. O Leão Baiano segue sem vitória na Copa Sul-Americana, mas o destaque mesmo veio após a partida, com uma declaração que foi lembrada pelo técnico Thiago Carpini alguns dias atrás. Bom, eu separei aqui no jornal à tarde uma matéria que foi feita pela redação mesmo do jornal, que diz assim o título: E agora, Carpini?
Vitória tropeça em casa e perde para time superado pelo Boston River. Olha aí, vamos dar uma olhada aqui. Uma antiga declaração do técnico Thiago Carpini voltou à tona após a derrota do Vitória para o Cerro Largo do Uruguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O rubro-negro baiano foi derrotado por 1-0 diante da sua torcida e complicou sua situação no torneio. A fala lembrada ocorreu após a final do Campeonato Baiano, no dia 16 de março, quando Carpini afirmou que o Náutico, que eliminou o Vitória na Copa do Brasil, era, abre aspas, melhor que o Boston River, equipe uruguaia derrotada pelo Bahia na pré-Libertadores. Então, abre aspas aí para o técnico Carpini. Talvez não seja tão fidedigna essa comparação pela divisão dos times. Garanto que o Náutico é melhor que o Boston River. Olha aí, deu uma cutucada no Bahia, deu uma cutucada no Rogério Ceni. Então vamos lá. No entanto, nessa semana o Vitória perdeu exatamente para o Cerro Largo, equipe que havia sido derrotada pelo Boston River no Campeonato Uruguaio. Durante a coletiva, após a partida, quando foi questionado sobre o paralelo com o Boston River, Carpini evitou se aprofundar. Olha aí, fugiu da polêmica. Não entendi onde o Boston River entra na pergunta, disse o técnico, desviando foco para as dificuldades enfrentadas em campo. Faltou efetividade para marcar, fizemos o possível dentro das nossas condições. Com o resultado, o Leão da Barra segue sem vencer na competição e ocupa a lanterna do Grupo H, com apenas 2 pontos somados. Olha aí. Crise lá no Barradão, o Cerro Largo não fugiu do Barradão, enfrentou o Leão e venceu. Caracas versus Galo. O Galo Mineiro foi até a Venezuela enfrentar o time da capital e só empatou. E o destaque vai para uma fala do técnico Cuca após a partida. E antes da gente ler o que o técnico do time mineiro falou, vale lembrar que o técnico Cuca, ele não é muito acostumado a ficar muito tempo num time, né? Será que aí são sinais de que o Cuca já está querendo sair do Galo? Bom, então a gente vem aqui para o GE, na matéria assinada por Laura Rezende, e o título é: Análise. Atlético Mineiro tem questão a ser resolvida após empate e declaração de Cuca, olha aí. Então o trecho é esse aqui, ó. Com muitos desfalques e um time alternativo em campo, o Atlético Mineiro não conseguiu voltar da Venezuela com 3 pontos. Fez um jogo ruim e perdeu a chance de se isolar na liderança do Grupo H da Sul-Americana. O empate teve gol contra do Caracas, vacilo defensivo do Galo e uma declaração polêmica após a partida. Então vamos lá. Questionado sobre a atuação do time, Cuca afirmou: o tamanho do Atlético é inquestionável, o investimento é questionável. O que será que o Cuca quis dizer com isso? Bom, o time que tem Bernard, tudo bem que ele não consegue jogar todos os jogos, mas tem Scarpa, tem Hulk, tem o Gabriel Menino, que veio do Palmeiras. O time do Atlético, tudo bem, não dá para dizer que é aí um Flamengo da vida, mas tem bons jogadores, tem um elenco que dá para ir lá na Venezuela e vencer o Caracas, né? Então, o que será que o técnico do Galo quis dizer com isso, hein? Bom, esse foi o resumo aí de algumas partidas que aconteceram pela terceira rodada da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. E aí eu peço para você deixar o seu like, deixa aí o seu comentário e não se esquece de se inscrever aqui nesse canal, beleza? Tem vídeo aí quase todo dia. Até o próximo vídeo!